Bom dia, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, bem-vindos novamente à caverna. Pessoal, como é que tá aí? Dominguinho, manhã de domingo meio chuvosa aqui pelas bandas do Rio, né? E eu vou trazer um videozinho aqui, pessoal. Eu tenho trazido muita análise só e tenho esquecido um pouquinho de falar de conceitos, né? Sobre price action puro. E, inclusive, estamos num momento hiper, super delicado, né? Falando em price action e tudo mais para o próprio Bitcoin. Que é justamente isso, que é a pergunta aí. Bitcoin vai fazer um reteste topo? Né? Estamos no momento de quebra de topo do mensal. E o que é um reteste topo? Né? Quem não conhece a estrutura, não conhece, né, a base de quebra, reteste, continuação de price action, a gente vai dar uma pequena amostrazinha aqui. Qual que seria a ideia? Tá? A ideia é o seguinte, ó, toda vez que a gente tem um topo, né, primeira coisa que a gente sabe aqui que são topos, são quando a gente tem dois candles para cada lado, então a gente vai ter um topo aqui, esse outro topozinho aqui, um outro topo aqui, né? Tecnicamente, opa, um outro topozinho aqui, beleza? E mais um aqui. Então, essas são zonas de topo. Ou, antes do preço vir para cá, né? Nesse lado aqui, o último topo a ser batido era o topo mais alto. Então, qual que é a lógica de um movimento? Quando o preço faz um topo e vem abaixo dele. Um exemplo, né? Seria o quê? Quando ele quebra esse topo, o que o preço tende a fazer na quebra do topo mais alto? Ele tende a quebrar o topo, fazer o reteste no topo e uma continuação, que é o movimento de estrutura de alta. Né? Sempre você pode ter a zona de topo, você quebra a zona, reteste nela e uma continuação. Isso, tecnicamente, é uma estrutura de alta, né? Que a gente quer que o preço faça. Então, essa mesma lógica, batendo dessa estrutura aqui, de quebra de topo, reteste no topo e continuação, em tese seria o que a gente poderia esperar aqui, né? Seria tão fácil. O level está aqui do topo, automaticamente, caso que seja 58.700, o preço fechar aqui em cima, fazer um reteste nele e pimba, continuação. Todo mundo ficaria como? Mega feliz. Só que nem tudo são tão flores assim, não é tão fácil, não é tão easy. Esse aqui seria o cenário mais perfeito, mais, como é que eu posso dizer, favorável, mais alegre, mais feliz, mais din-din para todo mundo, né? Que seria uma coisa tão fácil. Só que sabe quando as coisas são um pouco fáceis demais e a gente fica um pouco cabreiro? Enfim, né? A gente vai mostrar algumas ideias ali do que já aconteceu. Mas sim, esse aqui começa a ser o primeiro momento importante, já que a gente está a 11 horas e 37 minutos do fechamento deste candle aqui, né? Do candle mensal no Bitcoin, e também vai ser o semanal. Então a gente está no momento hiper importante para hoje, às 21 horas do horário do Brasil, tá ok? Mas vamos falar só um pouquinho aqui, só para a gente entender um pouquinho mais sobre essa estrutura de reteste, o que pode acontecer, porque essa aqui foi o cenário de sonhos, né? É o que a gente gostaria que acontecesse no Bitcoin, tá? Mas vamos só botar uma coisinha aqui, ó. Quando que a gente tem quebra de topo? Toda vez que o preço vem fazer um fundo mais baixo, né? Se o preço vem fazer um fundo, ele vai deixar um topo. Então, topos são as zonas de quebrar. E assim como ele deixou esse topinho aqui e esse topinho aqui, eu quero falar sobre este movimento aqui. Uma possibilidade. Qual era uma lógica? A mesma lógica que a gente teria aqui, a gente teve aqui, nesse momento, e a gente pode ter agora. Qual que seria? A partir desse momento que o preço está aqui embaixo, que ele cria, quando ele tem um candle para baixo e um candle para cima, ele cria este fundo oficial, certo? O topo a ser batido é esse daqui. Então, o que aconteceu aqui nesse momento? Se a gente colocasse o level aqui nele, ia falar, ah, bacana, né? O mensal fechou acima dele, então a gente vai esperar o quê? Apenas um retestezinho nele e continuação, né? Ah, depois o outro topo lá, reteste nele e continuação. Só que não foi o que aconteceu. O preço acabou vindo o quê? Mais abaixo, fechando. Fechamento, tá, pessoal? Obviamente a gente conversa sobre fechamento de preço, tá ok? A gente vai falar, vai ver em time frames menores sobre essas zonas aqui, lógico, a gente está falando do mensal, e é tudo isso que eu quero trazer em conjunto para o que pode acontecer agora. Então é importante entender essa lógica aqui, tá ok? Qual foi esse momento aqui então? Pô, se ele falhou de fazer fechou acima, falhou de fazer o reteste nessa região, ainda foi buscar uma mais baixo, qual foi essa região mais abaixo? Né? A gente pode olhar aqui uma possibilidade e falar, ah, será que foi essa daqui? Quando a gente vê essa daqui, a gente dá uma escadinha, a gente vê que também foi um pouquinho mais abaixo.
Ah, poderia ser porque é região? Sim, poderia. Quer queira ou não, é esta zona, né? Só que a gente começa a ver tudo isso em time frames menores. Quando a gente puxa para o semanal, que dá mais uma visão para a gente de tudo que acontece, a gente consegue entender um pouco mais até esses movimentos, né? Afinar, quando a gente puxa de um time frame maior, a gente vê as zonas mais importantes, né? E a gente afina em time frames menores. Mas a lógica, sim, time frames maiores seguram mais, são zonas mais importantes, né? Mas ok, vamos para o semanal também, que é uma mega zona importante. E aqui a gente consegue ver esses movimentos que aconteceram aqui, né? Primeiramente, esse daqui, aonde esse reteste aconteceu certinho? Ele veio acontecer o quê? No último topo que havia sido criado, aqui, ó, desde que o preço veio para baixo. Isso aqui vai fazer toda a lógica agora para o Bitcoin, tá? Ele criou o último fundo aqui, depois ele criou um topozinho aqui, um fundo aqui, que foi toda essa região, criou um topo novamente mais alto nessa região e veio fazer o reteste o quê? Neste topo, no topo, tchum, tchum. Quando a gente já vê aqui também, ó, aonde veio mais abaixo aqui, ó, exatamente essa região aqui, esse outro reteste afinando, aqui nessa região de topo, certo? Região, tá ok? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos assim como é que funciona quando a gente afina. Ah, não foi nesse aqui? Será que foi nesse aqui que segurou mais? Essa dúvida, ó, foi nesse daqui realmente, o mais alto, topo mais alto. Quando ele voltou, veio brigar assim com esta região toda, mas o que acabou segurando foi este topo aqui, ó. Então, essa dúvida de qual topo, em qual time frame, se é no mensal ou no semanal, esta é a dúvida que a gente tem que ter sempre em mente. O ideal, que a gente gostaria, como eu falei, que seria o mais fácil, era simplesmente olhar no mensal e fazer igual foi este movimento aqui. Lindo, maravilhoso. Né? Fechou certinho acima do leve, esse topo. O outro já abriu aqui realmente, pumba. Lógico, a gente está falando que aqui a gente viu em time frames menores até onde foram, né? Os pavis, esses pavis aqui do mensal. Eu só mudar essa cor aqui, ó, para branco, para a gente entender que depois que ele perdeu isso aqui até o branco, é o semanal, para a gente ter uma visão lá mais ou menos, ó. Como é que foi? Ou seja, né? É esse topo que segurou o suporte, porém a região foram esses pavis aqui, ó, toda essa zona aqui de spike. Por isso que eu falo, quando tem zona de spike, é zona perigosa. Justamente por isso. Então, toda essa visão que a gente teve aqui agora, que a gente vai trazer lá para o nosso amigo Bitcoin agora. Entenderam mais ou menos a lógica da gente esperar sempre os retests? Entenda que os retests acontecem. Opa. Entenda que essa zona de reteste ela acontece. E a gente consegue, né, entender mais ou menos aonde são as regiões pelos time frames. Só que a verdade é essa, a gente nunca sabe até onde ele pode descer. Lógico, aqui, como houve uma última acumulação, a gente sim espera que o preço venha nessa região aqui. É esperado fazer isso aqui. E é toda essa lógica que a gente vai ver agora lá no Bitcoin. Então entenderam mais ou menos o que é uma lógica de reteste topo? Seria justamente você ter a quebra de um topo, fazer o reteste nele, segurar pela região e continuação. Aqui a gente consegue ver também essa região toda aqui, que é justamente essas regiões de spikes aqui. Então, é essa visão que a gente quer ter lá agora. Tá ok? Então, como é que a gente vem aqui? Primeira regra, então. Primeira regra para poder, obviamente, ter uma quebra de topo é o preço fechar acima do level. Então, isso é a primeira regra que a gente precisa agora. O preço precisa, de qualquer jeito, fechar acima deste level. Certo? Essa é a primeira regra. Então vão faltar aí 11 horas e 31 minutos, olho total nesse mensal, para esse fechamento aqui. Seria muito importante ele já fechar acima dos 58.780 aqui da vida? Sim, seria já bem importante, né? Parece que o preço está querendo. Tá calmo, tá easy aqui em cima. A gente vai ver em time frame menor toda essa região para toda essa história. Tá ok? Então, beleza? Já tivemos uma ideia do que é um reteste de topo. Seria este movimento. Dele fechar essa vela, e fazer ou uma possibilidade aqui, ou agora é a dúvida em qual outro topo que a gente possa ter aqui, de qual outro time frame. Então a gente vai olhar no mensal e no semanal. Tá ok? Pessoal, só para a gente ter uma visão então aqui agora, deixa eu tirar isso aqui para limpar nossa história aqui agora rapidinho. O que a gente vai ter de importante em outros time frames aqui?
que eu trouxe para facilitar aqui, ó? Pera aí, deixa eu só lembrar até o que eu deixei já preparado. Sim, os levels de 5.000 em 5.000. Vai facilitar muito a gente falar sobre preço. Pumba. O que eu coloquei aqui, ó? Só para facilitar a nossa visão. Ou não, né? Mas vai sim, não se preocupa não. Eu botei levels marcados aqui, ó. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Deixa eu tirar o log. O que acontece? Quando a gente bota o log, né? Ele aumenta a distância. Olha isso. Aqui está de 5.000, ou seja, só que aqui está menorzinho do que esse espaço aqui, ó. Né? Tá vendo? Ele tira essa visão quando a gente já tira o log aqui do TradingView. Então, tirando o log, ele deixa, e o preço importa isso, tá? De valor a valor, é de 5.000. A lógica aqui é bem simples, quem compra 30, se você comprar um inteiro e vender a 35.000, você comprar um Bitcoin e gastar 30.000 e chegar aqui em 30 você vender ele, você ganhou quanto? 5.000 dólares. Simples assim, você gastou 30, 35, sobra 5. Então a lógica é essa: quem compra 30 vende a 40, ganha 10.000, e quem não compra um inteiro, compra uma fração de 0,0000001, é só você calcular esses mesmos 5 dólares, 5.000 dólares, vezes a tua fração. Só um pequeno comentáriozinho, porque o que importa pra gente é isso aqui, ó, é preço, é quanto que o Bitcoin está andando. E automaticamente, quando a gente já coloca aqui, nessa visão de 5 em 5.000, ok que aqui no mensal, né, não dá para a gente ver muito como é que estão as reações aqui certinho, apesar desse suporte que tá legal, mas no semanal, ó, já dá uma baita de uma visão bacana pra gente do que o preço tem comportado, se comportado, né, nessas regiões. A gente consegue ver aqui, ó, vou mudar essa cor aqui para facilitar, todas essas regiões aqui, ó, região dos seus 30.000, né, que segurou tudo aqui embaixo, uma região muito importante aqui, ó, dos seus 35.000, né, essa fatídica região aqui dos 40.000, né, e aqui também, ó, mais um, aqui, ó, isso aqui foi um movimento clássico, demorado, porém, ó, topo, mesma coisa que a gente fala, e isso aqui que eu tenho nos vídeos, desde que o preço saiu daqui, eu tenho falado, o preço pode voltar nos 40, justamente porque quando ele saiu deste topo, ele veio fazer o reteste no topo para uma continuação. E agora veio buscar o outro topo, e a gente está nesse mesmo lógica aqui. E olha que interessante, quando a gente já vê aqui no próprio semanal, que a gente vê este topo, que coincide muito com 60.000, e a gente vê o preço realmente já há uma semana. Essa segunda semana também vai fechar agora, que vai coincidir muito com o mensal, muito interessante isso, né? Faltando também 11 horas e 27 minutos agora. Então olha só que interessante. 60.000 como está o play da história. Se esse semanal começar a fechar aqui, já indica para a gente uma coisa interessante? Sim, pô, que legal. Vamos fechar acima de um topo. Então sim, ele pode começar a querer fazer um reteste aqui, né? Então sim, começa a ficar mais uma vez interessante. Só que aqui que começa aquela outra visão, tá ok? Do mesmo jeito que a gente falou aqui embaixo, que o preço saiu deste topo, né? Quebrou ele e veio retestar ele para uma continuação. Quando ele saiu desta região aqui também, ó, ele não voltou aqui ainda. Então, existe essa possibilidade ainda dele voltar nesta região para uma continuação? Sim, também existe. É aquele momento que eu falei que a gente nunca sabe até onde pode ser o reteste. Em primeiro lugar, a tentar segurar mais confortável seria aqui, que eu falei que seria o ideal. Tomara que esse aqui feche aqui para cima. A gente comece a ter outros candles fechados positivos, né? Virar a cara para cima, que a gente, por enquanto, os candles estão virados para baixo negativo, não dá para a gente pensar muita coisa no semanal, né? Semanal, diário, né? Tá meio delicado isso aqui. A gente vai ver a estrutura aqui, mas também temos estrutura de baixo. Nenhum topo ainda foi quebrado do diário, né? E os fundos estão sendo quebrados. Então a gente ainda está numa estrutura de baixa, né? Ficou feioso aquele desenho ali, mas a gente ainda está em uma estruturazinha. Se ele continuar, a tendência que ele está, ok, infelizmente é vir quebrar esta zona. A parte boa é que o mesmo movimento de quebra de topo, que o preço tinha saído desse topo, voltou para respeitar nele, está acontecendo. Tá? Então, aqui tem um movimento legal, que é o que pode coincidir com tudo isso, com 60 segurar. Seria o que? Esse último topo, né? Essa acumulaçãozinha aqui, essa quebra, o reteste nela, que ele criou a zona, para essa possível continuação. Então, nesse momento, seria tudo muito importante que essa casa dos 60 aqui segurasse o preço, tá entendendo?
Entenderam a lógica mais ou menos? Beleza? Mas vamos botar aqui só os leves então para a gente finalizar aqui. Tá? O que a gente tem de importante então, caso 60 não segure? Isso que a gente vai tentar entender, ficar esperto para, né, não marcar bobeira no mercado. Sabemos que tudo pode acontecer ainda, ele pode vir mais abaixo, tá ok? E também, senhores, eu vou explicar outras coisinhas para o final do vídeo, tá? Não basta apenas ele fechar aqui agora e já pá e todo mundo já achar que ele vai para a lua. A gente vai chegar lá. Tenham paciência porque nesse vídeo que eu vou deixar que fechamento de mês, fechamento semanal, vai ser um mega de um momento importante para o Bitcoin, para todas as decisões, tá ok? Então vamos olhar aqui no mensal, eu vou marcar o que aqui agora com vocês? As zonas que a gente tem oficiais, como é que eu coloquei de 5.000 em 5.000? Apenas para a gente poder ter uma comunicação legal aqui, né? Uma visão de preço, de valores, como ele segurou e tudo mais. A gente vai marcar o que aqui, ó? O que eu quero? Primeira zona que eu vou marcar é o topo real do mensal, tá? Que está na casa dos seus 58,780. Essa é a primeira zona de reteste que até aceitaria abaixo de 60, olha que interessante, para o mensal. Então, olha como é que a gente vai coincidir, vai ter que estar em mente uma porção de levels aqui. Eu sei que é complicado, estamos numa situação delicada, beleza? Então, o topo oficial é esse aqui, ó. Simplesmente coloco o level, onde tem dois candles fechados, um para cada lado, beleza? Eu vou botar ele de roxo já, porque ele é uma zona de reteste, eu gosto de botar para o roxo. Então, só para finalizar, na visão mensal, o 58 está como estivesse aqui para gente este leve aqui, ó, como se esse fosse o roxo, e a gente gostaria de ver essa visão do mensal. O mensal, mesmo que feche negativo, o próximo mensal ainda, sim, poderia demorar ou não, mas é por isso que a gente vai ver em time frames menores. Tudo pode acontecer, a gente vai chegar até em diário para ver o mesmo movimento, mas a lógica seria essa aqui, seria essa lógica do level roxo aqui agora. Tá ok? Não estou dizendo que ele vai fechar um mês, o próximo vai fechar negativo, não. Né? Seria a lógica da história. Se acontecer, o que a gente pode dizer? Né? Sim, aconteceu, mas se não acontecer também, enfim, só não vamos complicar isso aí porque tudo pode acontecer. Pode sim um mês demorar, assim como um mês pode vir aqui para baixo e um mês pode estourar lá para cima. Tá ok? Vamos entender tudo que ele precisa fazer. Então, level do mensal, tá bom? 58,700. O que a gente tem de informação aqui também no mensal para a gente marcar? Perdendo isso daqui. Se a gente não fosse falar com os outros levels que tem para segurar, qual que seria a próxima zona de reteste? O próximo topo. Este topo. E esse que é o delicado. No mensal, vou botar um caso hipotético, ele fecha abaixo disso aqui, um exemplo, candle fecha para cá, este candle, e o preço ainda pode vir aqui nessa região fazer esse reteste neste topo que ele rompeu aqui para fazer este movimento, topo, quebra, reteste e continuação? Sim. Então aqui começa a ser o primeiro momento e lá na casa dos seus 47 que a gente tem que ficar de olho, não podemos marcar toca nisso daqui. Talões, exatamente, vão ter vários levels para segurar isso aqui antes dele chegar, mas sim, primeiro movimento de atenção para não dar bobeira e não imaginar que nunca poderia acontecer isso. Pode acontecer isso e o preço ainda voltar a subir, obviamente, tá ok? Então, primeira zona aqui. O que a gente tem de informação aqui, então? Já para deixar para o mês, esse vídeo aqui vai ficar para o mês inteirinho próximo. Fundos, que a gente não quer perder nessa região. Igual que a gente tem topo, que são zonas de reteste que pode segurar o preço para fazer um reteste, a gente não quer perder fundos, porque perdendo fundo, aí muda a situação. Se a gente perde fundo, é o oposto. Deus me livre isso aqui aconteça. Ele pode vir retestar fundo e fazer movimento de continuação, de baixa. Então, Deus me livre isso aqui. A gente jamais quer acontecer isso aqui. Então, automaticamente, a gente tem que saber onde está o fundo. Vai estar aqui para casa, seus 45 da vida, que oficialmente é este rapaz aqui. Ó. Então, eu vou deixar ele de vermelho. Beleza? Este fundo, deixa eu ver vermelho mais saudável aqui, é um fundo do mensal que a gente não quer perder em hipótese alguma, tá? Deixa eu deixar essa aqui só mais forte, essas zonas, porque a gente vai entrar em outros time frames lá para a gente poder se achar certinho aqui. Então, este é um fundo, primeira história do mensal que eu não quero perder em hipótese nenhuma na casa dos 43.800, né? Bom, muita água para rolar lá, só estou marcando para marcar. E o último também, que vai estar aqui na casa lá do chapéu, mas ele está aqui na casa dos 35 mil. É o segundo fundo que a gente tem, segundo suporte que a gente tem abaixo
dos 43 aqui, tá bom? Bom, então fica de olho nessa região e é tudo que a gente tem para marcar aqui no mensal, beleza? Voltando então agora para o semanal, que começa mais a brincadeira aqui, e aqui que começa a ficar interessante. O que a gente teria então, fora que a gente já falou aqui do 60, que é o que está segurando agora, que é o topo do semanal, nem precisa de colocar o level aqui, tá ok? Que é o 60 mil. E o 58 mil, que é o mensal, essa região aqui. Automaticamente a gente vai ter o quê? Se a gente for olhar em estrutura, só para facilitar aqui a nossa visão, a gente vai ter o quê? Exatamente este topo aqui. Que é igual àquela história aqui, né? Que a gente já falou. Quebra, reteste, continuação, topo, pode voltar assim, tá ok? Então, essa zona, que level a gente já tem ou não? Não ainda. Aqui perto da casa dos 50, que eu falo isso porque é um número redondo, mas para a gente colocar o level certinho, roxo, seria este daqui. Roxo. Roxo, 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 que é level de reteste, tá ok? Então olha que interessante aqui a informação que a gente tem. No semanal, o topo de reteste seria esse aqui. No mensal, quando a gente vai para o mensal, a zona de reteste seria essa daqui abaixo. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Simplesmente, toda essa zona, já vou deixar aqui para longo prazo, eu vou colocar como uma zona de reteste, que eu gosto de deixar roxa, só para deixar marcado aqui essa região toda. Porque a gente está justamente entre o semanal, topo do semanal, e o topo do mensal. E sim, desde que o preço saiu desta acumulação, que a gente está falando aqui de um movimento de zona sem reteste, existe sim uma possibilidade do preço vir até aqui para esta continuação. Tá ok? Então, mais uma vez, aqui a zona dos seus 47 é uma mega de uma zona que chama atenção. Só que para vir para cá, qual que é a lógica? Vai ter as outras zonas que podem segurar elas. Que a gente já viu que é a 51, tá ok? E aqui que vai entrar outra história, tá bom? O que a gente tem então antes, entre o 51, ou a casa dos 50, essa região toda aqui, 50, 51, 52, que é 51.800, né? Se quiser arredondar isso aqui, pessoal, como ele está muito aqui no 51.800, bota 52, um exemplo, para facilitar essa visão, essa conversa, tá ok? Eu vou deixar aqui só para não perder tempo aqui de mudar ele. Mas eu gosto muito de botar leves de 1.000 e 1.000 redondos, porque tem respeitado bastante, tá ok? Só qual que é a outra história que a gente tem no semanal então aqui, pessoal? Caso o 58, 59 também, se quiser arredondar para ficar mais fácil, um pouquinho mais acima aqui, ó. Fica 59 certinho. É justamente isso aqui, ó. Essas regiões aqui de suporte, que são o quê? Os suportes desta estrutura. Então a gente vai ter um fundo de suporte aqui, depois a gente vai ter um fundo de suporte aqui, e depois a gente vai ter um fundo de suporte aqui. Tá ok? E sim, tem segurado legal. Depois a gente vai ver em time frames menores ainda, inclusive essa zoninha aqui, ó, que aqui são topos, né? Que aqui é a casa do 58, ó, bate muito coincidente. Que se a gente vai ver que o time frame menor aqui, ele fez exatamente isso aqui no 58, né? E aqui está o 60, tá ok? Então essa zona agora, que eu vou botar um level amarelo, marquem ela aí também. Eu vou deixar ela de amarelo para a gente lembrar que é um suporte antigo, aqui perto da casa dos 50, tá ok? Fora ela, a gente vai testar outro suporte aqui embaixo. E aqui, ó, já está muito no meio dessa bagunça toda, tá bom? Mas só para a gente ver reações que aconteceram, ó. Ó como segura essa região aqui, ó, que é esse suporte, né? Teve várias dificuldades para poder subir aqui antes do preço subir, tá ok? Só para a gente entender como é que é a reação nos levels, tá ok? E aqui a gente vai, quando baixar time frame menor, a gente vai ver toda uma história também que teve nesse suportezinho aqui. Então, essa é uma zona muito bacana de 55 para segurar, caso perca aqui, né? E aí sim a gente já pode imaginar se perder realmente essa casa de 55, a casa de 51, 800, 52, 55 aqui da vida. Toda esta região realmente, tá ok? Então, o ideal, pessoal, para falar de ideal, é matar esse reteste aqui, tá? Porque isso aqui vai ser uma eterna dúvida que a gente vai ter. Mesmo que o preço suba mais, vai ficar sempre uma zona faltando esse reteste. E sim, pessoal, o preço pode demorar muito. Igual aqui, ó. Sempre trago esse alerta. Porque desde que começou a subir, ninguém acreditava que o preço podia voltar lá. E eu tô falando todas as lives. Bom, gente, é uma zona sem reteste.
o preço pode ir no 40. Zona sem reteste, para quê? Para fazer esse movimento. Tanto que aqui eu estava falando a mesma coisa, ó, dá para comprar lá no 40, alguma coisa. Pode voltar na minha live nesses últimos dias aqui, eu tenho falando isso aí, tá até marcado lá no final. Entendeu? Quer dizer, pode comprar, né? Seria uma lógica comprar aqui. Eu estava até preparado para comprar e mencionei isso. Enfim, tá ok? Porque existia essa possibilidade. Então, a mesma coisa. O que mataria essa ideia, para mim, o ideal seria ele já fazer isso e continuar. Beleza? Porém, aquilo, né? A gente já quer realmente que ele vá de um topo mais alto, lá para cima, galera. O que é importante? O que seria o ideal, o mais bacana para todo mundo, então? Tá, então ele não vem. Daqui ele já parte. Ah, beleza, já vou comprar aqui? Não, é perigoso. Aqui a gente está numa zona muito perigosa para comprar. O que seria o mais ideal aqui, galera? Gente, é contar que o preço vá, fique caro, porque agora ele está numa zona mais cara da vida dele, entre 60 e 67, né, que foi o máximo que ele veio aqui, tá? Quer acreditar? Ok, mas cuidado, que ele ainda pode depois ainda voltar para fazer reteste se ele não resolver isso aqui, tá ok? Mas é muito, para mim, é muita zona de topo, tá? Eu prefiro movimentos mais estruturados. Prefiro que ele vá mais para onde ele quiser ir, depois ele volte em qualquer lugar por essa região. Aí sim é a zona para comprar, para fazer um reteste, tá ok? Sim, a gente corre risco, corre dele que é não voltar tanto, mas mesmo que ele não voltar tanto, se ele dando um topo, uma hora ele vai fazer um pullback maior. Estrutura de mercado geralmente dá isso, enfim. Tá? Todas as dicas que eu posso dar. Eu não gosto de operar nessa zona de topo, porque ele pode só pum e pum, cair mais ainda, e Deus me livre, acontecer alguma coisa pior e vir perder esses fundos aqui. Tá ok? Bom, gente, tá aqui todas as horas realmente que eu acredito que ele possa segurar no semanal. A gente vai dar uma afinadinha aqui para ver essa baguncita aqui em diário e ver o que a gente mais pode enxergar aqui, ó. O que a gente tinha falado aqui, ó, do 57? Só para a gente lembrar aqui alguns movimentos, ó. Para a gente também entender. A gente não tinha falado que essa zoninha aqui, ó, da casa dos seus 58, que eu até tenho vídeos aí falando, estava segurando não por causa que era esse topo. Até então, ó, quando a gente puxa aqui para diário, 58 mil. Aqui que está 58.700, mas se a gente puxar aqui para 58 redondo, aqui é 58, é a zona que está segurando isso aqui. A zona muito importante, tá ok? Então, nesse momento, só para finalizar isso aqui então no time frame menor, o que seria, é afinado esse movimento que eu vou fazer aqui agora com vocês, tá pessoal? É um pouco perigoso, um pouco delicado, mas vamos aqui. O que poderia acontecer no diário para ele vir buscar topo, para ele perder, para a gente acreditar neste movimento aqui? Cara, isso aqui requer um grau de conhecimento, pessoal, porque é perigoso, é muito zona de topo, tá ok? Não é fácil fazer isso aqui, mas ok, a gente não está nessa visão de que o preço saiu desse topo, já que a gente está falando de quebra e reteste topo o tempo todo, era o último topo, era esse. E aí o preço veio, criou mais um topo, fundo, um topo, um fundo, ainda respeitando esse fundo aqui, né? E falhou de vir nesse topo. Beleza? O que aconteceu? Obviamente ele veio mais abaixo e veio aonde? Nesta região. Então, se a gente está acreditando que um movimento macro aqui seja este quebra, esse reteste e essa continuação, o que a gente precisa nisso? Primeiro, quebrar essa estruturazinha que ele vem vindo de baixo, que é o que eu tenho trazido todos os vídeos. Ainda estamos em estrutura de baixa. Então, até então, o que? Antes o topo a ser quebrado era esse aqui, ó, da casa de seus 63, mais ou menos. Agora, a gente tem uma facilidade um pouquinho melhor, que o topo a ser quebrado vai ser esse aqui da casa de seus 62 mil, mais ou menos. Só que a gente já está muito perto aqui dos seus 63 da vida. Tá ok? Eu já até tenho aqueles leves marcados lá, né? É só puxar os leves aqui, mas é 63,5, se eu não me engano aqui, tá? Eu tenho ele aqui, ó, já nos vídeos antigos. Eu vou puxar só esses aqui, ó, intraday. Que eu tenho falado aqui pra galera, ó. O topo mais importante pra gente quebrar é esse aqui, ó. O topo antigo do diário. Além dele ser esse topo aqui, quando a gente está no diário aqui, puxa lá para trás, ele é o último topinho aqui que a gente tem, ó. Essa zona desse topo aqui, da última estrutura que tem. Então, é aquela famosa, o topo que a gente teria aqui do semanal. Olha como é que muda tudinho aqui, ó. O topo do semanal é esse aqui, na casa dos seus 60, né? Só que do diário tá nesse pavio aqui, ó.
O do diário vai estar aqui em cima. Diário. Vamos voltar. Vamos voltar. Ué? O do diário é esse? É o último topo que a gente tem. Então, automaticamente, como é importante a gente quebrar ele? Porque o que o preço acabou fazendo? Fez o oposto. Em vez dele ter quebrado acima daquele topo, que é aquele último lá atrás, feito o reteste e a continuação, ele já perdeu isso. E ele fez o oposto. O que é o oposto? É ele perder esse fundo e brigar por baixo dele. Não conseguir quebrar ele e voltar mais abaixo. E aí o que acontece? Como a gente estava naquele movimento aqui, a gente já queria, tá? Isso aqui já era importante. Ele já ter quebrado isso aqui. Não era legal ele ter fechado esse negativo e perdido o fundo aqui. Tá ok? Para esse movimento aqui, galera, ele já começa a ficar um pouco mais delicado. Porque ele começou a perder estrutura novamente. De fundos. A gente queria que isso aqui fosse uma pá, 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 para fazer esta pernada aqui mais confortável. Entendeu? A gente não é muito interessante ele vir brigar com o topo e falhar ele. Porque ele está fazendo o que justamente? Falhou. Veio do reteste que a gente queria na zona, só que aí falhou quebrar topo. Putz, isso aqui liga uma baita de uma atenção pra gente. Tá ok? Bom, então vamos recapitular lá. Mais uma vez aqui, o quanto é importante a gente quebrar o 63.500, que é o topo do diário antigo. Tá bom? Cara, essa zona aqui de amarelo, cara, a gente deixou até de amarelo 62,5 aqui. É um topozinho a ser quebrado? Por que isso aqui é importante, ó? No semanal, essa zona de 61,5, tá? Essa região aqui, 61.500, só para resumir, seria muito bom este semanal, por isso que ela tá de verde, ter fechado acima dela. Se nesse tempo aqui que der ainda, a gente falta quantas horas? Não, falta meio-dia, né? 11 horas. Ele conseguir ainda flipar esse positivo, aí sim, seria a melhor visão que a gente poderia ter aqui, ó. Pra gente entender aqui, ó. Vou deixar pra vocês verem lá tudo lá. Eu sei que é muito leve, muita complicaçãozinha, mas é um momento delicado, tem que ser assim. O melhor cenário que a gente teria para ele já ter uma saída daqui seria esse candle aqui, em vez de ele estar negativo, ele flipar e fechar positivo acima desse suporte aqui, ó, que é justamente o 61. Esse seria o melhor cenário para a gente, deixando isso aqui apenas um pavio aqui para baixo. Tá ok? Esse seria o melhor cenário para esse candle horroroso, né? Para a gente ter no semanal aqui, tá ok? Já que ele veio até aqui embaixo e tudo mais, na zona que a gente esperava de reteste lá, seria esse semanal fechar para cá, tá ok? Se ele fechar para cá, todos os outros time frames vão fechar também, porque é o diário, ó, fechando acima do verde aqui. O diário ainda flipa positivo um pouquinho mais alto aqui, né? Vocês estão vendo, né? Mas se isso aqui voltar, seria bom, porque acima de 51,5 significaria o semanal fechar acima deste suporte aqui. Muito importante, sim. Muito, muito, muito importante. Seria excelente visão. Suporte e ele, fechar aqui acima. Bacana. Beleza? Seria automaticamente acima do 60 já? Só para a gente puxar aqui os levels. Exatamente, acima do 60, que é o que ele está brigando aqui agora. Acima do próprio topo dele aqui. Aí sim, eu adoraria ver esse cenário com essa possibilidade de daí não precisar tecnicamente, mas sim, o 63,5 é delicado, mas para essa visão aqui de não quebrar o 63 neste momento, volta o vídeo, eu sei que tá complicado, mas é muita informação, pessoal, porque tem muita informação. Se esse preço flipar aqui e já fechar positivo, aqui eu já gosto, porque a gente já sabe que é o suporte do semanal, certo? Suporte do semanal, não é isso? É. Vamos botar esse nome aqui então? Suporte do semanal. Esse carinha aqui, ó. Pra gente não esquecer. Texto. Suporte semanal. Tá ok?
semanal fechar acima, bacana. Se o diário fechasse acima dele também, é bacaninha, né? A gente gostaria mesmo que o diário pelo menos fechasse acima agora deste topito aqui, ó, do 62,5, tá entendendo? Ai, queira demais. Ah, vai que o negócio dá uma vral pra cá. Gente, o melhor ainda de tudo seria isso aqui, ó, né? Aí sim, se esse dia fecha aqui em cima do 63,5, não vamos subestimar o Bitcoin, né? Em uma hora ele pode fazer isso. Vai que ele faz uma felicidade dessa pra gente encerrar outubro assim, já pensou? Cara, aí seria muito ideal. Tá? Aí sim, cara, a gente tem que acreditar, porque fechando acima de tudo isso aqui, se dá uma louca aqui dele, pá, né? Vamos ser otimistas, vamos tentar acreditar que vai virar tudo isso nas últimas horas da semana, do mês, né? De tudo, né? Sim, vamos esperar isso aí que aconteça. Então tá aqui, ó. A gente não quer perder a casa dos 60, senão a gente já viu todo lá no começo do vídeo o que ele pode ir buscando, né? Aí, mesmo que ele feche abaixo aqui, só para resumir isso aqui, não queremos perder esse fundo, então, aqui da casa dos seus 58. Beleza? Delicados, perder isso aqui pode começar a vir buscar leves mais abaixo que a gente falou lá no começo do vídeo, tá bom? Então, o legal seria ele flipar. Se ele não perder isso aqui, vamos fazer um último cenário aqui. Mesmo que ele feche assim, aqui do jeito que ele está, em cima do topo semanal, é interessante? É, volto a dizer. Contanto que ele não venha fechar o próximo dia para baixo, isso daqui, né? E o próximo dia pode fechar negativo? Pode. Ele ainda pode alguma coisinha? Poderia, mas não só pode perder isso daqui. Que aí começa a ficar delicado. Tá ok? Mas o ideal é o próximo dia já, pá, imagina o próximo dia já, pum, fechando bacanão aqui pra cima, né? Pô, seria ótimo isso, né? O primeiro dia da semana. E se vocês quiserem ver em time frame menor, que aí eu mega desaconselho, porque vocês também têm que ter um conhecimento muito grande de time frame menor. Mas vamos pensar que isso aqui fecha assim, que está sendo segurado por essa zona. Olha que eu estou lendo em H4 agora, o perigo, tá, galera? Tem que juntar todas as informações aí. O H4, a zona de topo a ser quebrada agora, é essa região aqui, ó, 62 mais ou menos. Então, se ele. É só que ele já fechou abaixo. Está muito delicado. Ele está muito de querer vir aqui nessa região aqui embaixo. Ó. Essa última acumulaçãozinha que ele fez aqui. Aqui na casa, seu 59, 50, qualquer coisa mais ou menos aqui, ó. 59, 59,500 mais ou menos, 59,5. Ele está, né? Porque já que ele está falhando aqui, ela está segurando toda essa região. Mas se o H4 começa a dar uma estruturazinha, um retestezinho por essa zona aqui, ele começa a mesma coisa, quebrar esse topozinho, reteste, ele sempre tem que pensar em reteste, e essa continuação e quebrar esse topo, cara, aí sim, né? Que zona a gente vai ter aqui mais ou menos? Ó, até coincide com o próprio 35,5 novamente, coincide com o suporte 61,5, entendeu? Então sim, a gente precisaria de quê aqui? Ao invés de ver o preço igual que está isso aqui, ó, brigando por baixo dessa zona, aí, nessa região toda aqui, né? Igual aqui, ó, brigando por baixo ainda conseguiu subir um pouquinho, mas aí brigou por baixo dessa daqui, mesma coisa, zona de acumulação, né? A gente gostaria de ver o que? Ele fazer o contrário, ao invés dele brigar por baixo, ele brigar por cima. Não deixa o preço ir. Brigar por cima, tentar mostrar o contrário, que não tá vindo para cá, e aí começar a virar a cara, espera ele quebrar um próximo topozinho, né? Ou seja, igual que ele fez aqui, ó, tentou brigar um pouquinho, mas aí não quebrou esse topo. Não basta só brigar também, entendeu? É brigar e quebrar um topo. Ele tem que quebrar a estrutura mesmo que ele está fazendo. Tá ok? É delicado? É, aqui ele está fazendo uma tecnicamente, a estruturazinha estava fazendo? Tava, mas é o movimento de pullback deste topo aqui, entendeu? Eu ainda vejo muito este movimento maior aqui, porque ele está nessa estrutura aqui maior. Infelizmente ainda. Tá? Então vamos ver se ele consegue quebrar tudo isso, com toda essa história que a gente falou aí de quebra de topo. Volto o vídeo, revejo os movimentos. Acredito que eu não falei nenhum movimento aqui, esqueci de falar sobre as possibilidades. Né? O pior de tudo, obviamente, né? É ele continuar essa estrutura aqui, que é o que ele tem feito. Todos os vídeos, infelizmente, tem continuado. Né? Esse seria o pior que a gente não quer ver. Seria o momento triste. Mas aí ele iria buscar aqueles outros levels lá atrás que a gente falou, da possibilidade lá do semanal da vida, que não seria tão, ó, meu Deus, mas sim ele cairia lá, poderia cair, ter o risco de correr lá para cair um pouquinho mais para casa dos 50, 51, 52 mil para fazer esse movimento. Beleza? Pessoal, desculpa a baguncinha, mas espero que vocês tenham entendido o level. Volta com calma, marca os levels aí. Eu tecnicamente já sei tudo isso na cabeça, não preciso nem de level. Eu já automaticamente na hora já vejo aquilo que está acontecendo, já sei decorado isso. Eu opero assim praticamente. Na hora só eu puxo um levelzinho ou outro para eu poder lembrar o que ele está fazendo aqui, entendeu? Mas é por aí mais ou menos, tá ok? Espero que tenha ajudado.
Qualquer pergunta que vocês queiram fazer aí, perguntem no próprio vídeo. E em próximo mês a gente vai ter algumas novidades com a caverna e com tudo mais que eu vivo falando, mas sim, a gente vai ter umas novidades aí, beleza? Então, um forte abraço, bom final de semana para todo mundo. Muita atenção então no fechamento desse semanal. Vai semanalzinho, flipa positivo, seria bom acima desse suporte aqui, né? Para todo mundo ficar feliz e não esperar qualquer possibilidade dele voltar para essa zona aqui de reteste, que também não seria o fim do mundo, tá ok, pessoal? Mas não quer dizer também, tá, gente? Só um último alerta. Não é que ele vai vir para cá e pronto. Ah, então aqui é compra com certeza. Que ele já... Não existe certeza nesse mercado. A probabilidade é grande, sim. Mas mesmo assim, na volta, ele começa a ter todos esses levels para brigar. Ele pode reagir mal a ele e ainda cair mais. Tá ok? A última mensagem que eu quero botar de toda a chatice disso aqui, de levels faltando reteste, tá? É que infelizmente tem a história ainda passada aqui deste topo, tá? Que desde que o topo saiu aqui, desse preço, que é o que ninguém quer falar nem pensar, Deus me livre, tá longe pra caramba, a casa com seus 20 mil da vida, mas é justamente a mesma história, desde que o preço daqui, ele não tá fazendo reteste aqui, não fez o reteste nesse topo aqui, então fica, né, um quê de do mais, para isso tem muito chão aqui, muita coisa, mas, enfim, estamos na história de topo, a gente tem que pensar, dá para trazer 1 trilhão de vídeos para qualquer coisa acontecer. Então, o próximo vídeo, espero que a gente tenha alguma notícia mais concreta do que se ele já vai virar esta carinha dele, o que é que ele vai fazer. Beleza? Então, um forte abraço. Eu, Cavernão, vai ficando por aqui. Beleza? E qualquer coisinha que não gostou, like, quem, né, aquelas coisas todas para fazer aí. Quem quiser, escreve no canal aí que a gente vai trazendo informações, tentando ensinar algumas, não só a fazer leitura, mas ensinar para vocês também Price Action puro. Beleza? Forte abraço. Então, eu, Cavernão, foi. Até mais. Se achar lugar de pausa aqui. Valeu, pessoal. Bom final de semana a todo mundo aí. Que a coisa a gente vai se falando. Tchau, tchau.